Olá, meu nome é Juscelina, sou consultora da Lumiframe, sou também designer de interiores e vim falar um pouquinho para vocês, de forma resumida, como nós podemos especificar a tela tensionada nos nossos projetos de interiores. Separei aqui alguns itens fundamentais na hora da especificação da tela. Nesse primeiro momento eu vou ler mesmo esses itens e depois vou abordar cada um deles. Então, as medidas, qual vai ser a medida da tela, largura e altura, sempre nessa ordem. Se a tela vai ser fixada no teto, na parede ou em algum móvel. Se a tela vai ser embutida ou de sobrepor. Se o tecido da tela vai ser branco ou impresso. Onde vai ficar o ponto energizado da tela. Onde vai ser alojada a fonte. E também o tipo de iluminação. Se vai ser back, periférica, qual a temperatura de cor e qual a potência da fita. Nós sempre recebemos muitos projetos. Eu vejo a dificuldade que muitas pessoas têm de especificar como desenhar a tela no projeto. Aqui eu separei uma planta baixa bem simples, bem limpa, destacando a linha amarela, a tela tensionada, com um ponto, aqui no canto superior. Esse ponto é onde vai sair o ponto energizado, a parte elétrica da tela tensionada. Esse ponto também pode ser central, não tem problema nenhum. Aqui nós vamos ter que deixar o ponto e o retorno, para depois a gente especificar onde vai ser o interruptor, onde nós vamos ligar e desligar essa tela. Neste caso aqui, a tela foi especificada no teto e no gesso. E aqui foi o corte esquemático para a gente verificar como nós temos que definir a profundidade dessa tela. Qual é a parte mais importante do corte para a gente? É a medida da profundidade. É onde nós vamos poder calcular quanto de fita, quanto de tubo LED vai nessa tela. Então, aqui nós temos o corte do gesso e a cota com a profundidade da tela. O pé direito também é importante, porque nós precisamos sempre saber na hora da instalação, quem vai instalar precisa saber qual vai ser a dificuldade para a execução dessa instalação. Então, é bem importante o pé direito também. Essa tela podia ser fixada numa marcenaria também, não tem problema. E aqui ela está no gesso. E aqui o detalhamento do gesso. Aqui nós temos a tela embutida, o perfil de 30 milímetros, que é o perfil de embutir, e o reforço. O que seria? Esse reforço que precisa ser colocado no gesso, ele pode ser uma cantoneira metálica ou até mesmo um formato INU desses perfis que é colocado em parede de drywall. Porque quando nós parafusarmos aqui o nosso perfil, o parafuso vai passar pelo gesso e chegar aqui na parte metálica. Se não fizermos isso, o que pode ocorrer? Somente o gesso, ele não vai suportar quando a tela for tensionada. Esse gesso, ele pode ter fissuras ou até trincas por conta da hora que for tensionar essa tela. Então, temos gesso, profundidade do lixo, que é importantíssimo, reforço, que é sempre aqui onde vai a fixação do nosso perfil, e depois a iluminação, aqui no caso foi uma representação com fita de LED. Lembrando também que o nicho, ele precisa ser branco, a parte interna do nicho. Todo branquinho. Se ele for de gesso ou se ele for de marcenaria, sempre branco, tá? Porque se for de outra cor, ele pode bloquear muito a iluminação e a tela ficar escura. Aqui eu separei para vocês uma tela retangular e uma tela orgânica. Sempre quando nós recebemos projetos diferenciados, com tela redonda, tela com formato orgânico, nós vamos conseguir fazer também. Porém, nós precisamos que a pessoa envie para nós as medidas das curvaturas, principalmente das telas irregulares. Então, nós precisamos da medida do raio ou então da medida do diâmetro dessas curvaturas. Por quê? Nosso perfil de embutir, por exemplo, ele alcança aí uma curvatura mínima, ele tem essa curvatura, porque nós precisamos do raio, ou do diâmetro dessas curvaturas. Nosso perfil de 30 milímetros, por exemplo, ele atende um diâmetro mínimo de 20 centímetros. Então, vamos supor que aqui tenha um raio de 8 centímetros. Só que o nosso perfil atende um diâmetro de 20. Então, a gente já não conseguiria fazer essa curvatura. Por essa razão que nós precisamos sempre que seja colocada a cota e enviado para nós também o arquivo em CAD dessas telas diferentes, essas telas orgânicas, redonda nem tanto, mas as orgânicas sim, porque normalmente nós imprimimos esse projeto em escala
escala real esse desenho para ser feito o perfil, né? Mas aí vocês podem perguntar, eu vou ter que desenhar tudo isso para especificar uma tela? Não. Se você puder colocar na legenda, uma legenda do seu projeto, tendo todas essas especificações, para nós já é fundamental. Então, o que eu preciso ter nessa legenda? Se a tela vai ser branca ou impressa, se as medidas da tela, sempre largura e altura, se a tela vai ser embutida ou de sobrepor, qual é a profundidade e o tipo de iluminação. Essa tela mostra aqui um detalhamento mais aproximado do que eu já tinha falado, que é o perfil metálico aqui do lado de fora do nicho e o nosso perfil de 30 milímetros, onde vai ser fixado aqui o parafuso e vai atravessar o gesso e pegar esse perfil metálico. Então, isso aqui nada mais é do que um corte, né, aproximado aqui, um detalhamento real de como fica a tela tensionada com o perfil de 30 milímetros. Aqui nós temos a imagem de uma tela embutida no teto. Então, se nós fizéssemos um corte dessa tela aqui, a gente veria aquele corte que eu mostrei para vocês, né? Lá, claro, era uma tela retangular e aqui uma tela redonda, mas nós teríamos que ter uma profundidade ali para a gente calcular a iluminação. Tá? A tela também poderia ser embutida na parede, se tivesse um nicho, ou então de sobrepor. Olha, esse é um exemplo de tela de sobrepor. As telas de sobrepor não tem muito assim segredo, tá? A gente também precisa das medidas, largura, altura, comprimento, largura. Elas sempre vão ficar sobrepostas ao teto, ou à parede, ou até a placa de MDF. Então não tem muito segredo esse perfil de sobrepor. Só um detalhe é que nós conseguimos fazer com 8 centímetros esse perfil, né, 80 milímetros, ou 14 centímetros, 140 milímetros. Separei aqui também outra planta baixa para dar um exemplo para vocês de como nós podemos embutir, né, demonstrar a tela embutida no móvel. Então aqui a planta baixa, tamanho, né, da tela é 93,5 e ali a cota da profundidade, 8 centímetros. Que é a profundidade mínima, tá? Que nós conseguimos tanto para as telas de embutir quanto para as telas de sobrepor. Aqui, uma vista frontal, a tela aqui em amarelo, ela é feita inteira. E o que seria aqui esse elemento que está à frente da tela? Seria uma prateleira de marcenaria. Eu separei essa imagem porque nós recebemos também muitos projetos com elementos que sobrepõem a tela. Exemplo, prateleiras, mocharabis, serralherias, né, em adegas, cristaleiras. Então, a gente recebe muito projeto de tela embutida no móvel com algum elemento sobreposto. Esses elementos, eles sempre têm que ser removíveis. Por quê? Se eventualmente eu preciso dar uma manutenção em alguma fonte, se eu preciso dar uma manutenção em alguma fita que queimou, então nós precisamos retirar esse elemento de frente da tela e dar essa manutenção. E se porventura o elemento for fixado, depois nós vamos ter um grande trabalho, uma grande dor de cabeça para tirar esse elemento e dar essa manutenção à tela. Então a gente sempre frisa bem isso. Todo elemento que ficar em frente à tela tem que ser removido. Aqui uma vista lateral, nessa vista, o que eu me lembro de falar para vocês? Nós temos que ter o ponto, né, energizado da tela tensionada e precisamos também saber onde nós vamos alojar a fonte. Então, muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Quando é forro de gesso, principalmente, que aí às vezes como que a gente vai alcançar ter acesso a essa fonte? Né? Você vai ter que rasgar novamente o teto de gesso, então tem que ser pensado onde a fonte vai ser alojada. No móvel, a gente pode alojar nesse fechamento superior, né? Já calcular isso, já deixar isso pensado, da fonte ser alojada na parte superior do móvel. Muitas pessoas também preferem esconder essa fonte embaixo de alguma prateleira, também pode ser colocado, mas o ideal é sempre você deixar um lugarzinho de fácil acesso para manutenção da fonte. E lembrando sempre que o fundo do nicho, mesmo sendo aqui uma marcenaria, precisa ser branco da marcenaria. Aqui seria a mesma tela, só que sem o elemento aqui em frente à tela, sem a parte de prateleira, e sempre definir onde vai ficar o ponto elétrico ali da tela. Outra coisa é o tipo de iluminação. Então aqui, ó, legenda de novo. Sempre vou marcar, frisar bem a legenda. Tela branca, as medidas, largura e altura, e aqui no caso ela é embutida no móvel.
a profundidade, né, 8 centímetros, e o tipo de iluminação. A iluminação ela pode ser uma iluminação Beck, que é uma iluminação homogênea, que vai tomar toda a tela por igual, ou então uma iluminação periférica, que normalmente é feita, fica com um efeito degradê, pode ser feita das periferias, né, para o centro, ou então de baixo para cima, né, colocar a tela só na base, colocar a fita, né, só na base da tela e deixar aquele degradê também. Outra coisa é a temperatura de cor. A temperatura de cor nós pedimos para também especificar ali na legenda. Normalmente nós usamos uma temperatura de cor neutra, né, de 4.000 a 6.500 K, se for uma tela impressa. Porque a temperatura de cor 3.000 ela já é mais amarelada e isso pode mudar a cor da impressão da sua tela. Essa sensação amarelada com ali as cores da tela impressa, ela pode ficar bem diferente. Então, nas telas impressas, sempre cor neutra ou 6.500. E também aí a potência da fita. Potência da fita e lumens. Muitas vezes nós não temos como especificar aqui essa potência. Então, nós sempre pedimos para que os arquitetos, designers, light designers especificarem isso, deixar isso na legenda, né? Quanto de iluminação você precisa no seu ambiente, né? Quantos lumens? Porque tudo lá, né, no seu ambiente influencia nessa parte da iluminação como um todo, né? Quanto entra de luz natural, quanto nós temos de reflexo, quais as cores são utilizadas no ambiente. E muitas vezes nós não temos como mensurar tudo isso e colocar para você a potência da fita. Então, por isso que a gente sempre está conversando, instruindo, ajudando para que a gente consiga especificar até junto, né, essa potência de fita. E aí, né, algumas pessoas fazem esses cálculos luminotécnicos, verificam a quantidade de lumens necessária no ambiente e também colocam na legenda pra gente, tá bom? Distribuição das fitas. Ah, mas como eu vou distribuir essas fitas dentro da tela? Aqui eu deixei até, né, bem maior aqui o número da cota para frisar bem, para a gente não esquecer. Profundidade mínima de tela embutida ou sobrepor sempre 8 centímetros. Vou contar um segredinho para vocês. Quanto maior a profundidade, né, que nós conseguimos ali colocar no nosso projeto para essa tela funcionar, nós vamos diminuir o tanto de fitas, diminuir as fileiras de fita. Então, sempre que você for especificar, pense no seu cliente, né? Pense como ele vai adquirir essa tela, pensa também nos valores. Então, quanto maior a profundidade que você conseguir, melhor, porque a gente vai usar menos fita. Normalmente nós usamos fita de LED, tem uma vida útil bem melhor, bem maior que as tubo LED. Então nós preferimos sempre especificar a fita. A tubo LED nós especificamos sim, mas nós precisamos de uma profundidade mínima aí de 20 centímetros. E principalmente quando é pé direito duplo, pé direito muito alto, nós pedimos até para não colocar a tubo, porque fica de difícil manutenção. Como ela não tem uma vida útil tão grande fita, melhor a gente usar a fita e ter aí menos manutenção em caso de algum probleminha com a tela, tá bom? Por último aqui eu deixei uma tela de sobrepor com impressão, né, com iluminação, para vocês verificarem como fica bacana, né, um projeto, né, bem especificado, de comunicação visual também a gente atende muito, né, as telas tensionadas com impressão, sem impressão, para você também conseguir iluminar seu ambiente. E a gente sempre pergunta, quem disse, né, que a iluminação precisa ser um ponto central no teto? Não é verdade? Então vamos explorar. A tela tensionada hoje está sendo cada vez mais procurada, cada vez mais especificada nos projetos de interiores. E eu estou aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com a Lumiframe, que nós vamos te ajudar nas especificações. Obrigada.